Capítulo 1249. Mortos-vivos naturais, parte 1. Se a morte é tão simples, então o que estou fazendo aqui? Lith rosnou diante do absurdo de tal explicação, começando até a duvidar que a coisa à sua frente não fosse seu irmão há muito perdido, mas sim uma alucinação. Mesmo na Terra, onde quase não há mana, quando alguém morria em circunstâncias especiais, o rancor deles os mantinha presos ao local de sua morte, incapazes de seguir em frente. Caro disse. Você não tinha nenhum assunto inacabado que o mantivesse preso em nosso planeta, nenhum lugar ao qual você pertencesse, nem alguém com quem se reunir. Você passou sua vida não amando ninguém e depois de matar Ezio e Chris, seu desejo de me proteger de tudo, inclusive de você mesmo, tornou impossível nosso reencontro. Você é a causa do seu problema de reencarnação. Sem ninguém e sem ter para onde ir, você vagou sem rumo. Vim para pôr fim ao seu ciclo de morte e renascimento. Estou aqui para levá-lo para casa, irmão mais velho. Cabana de Baba Yaga, agora. Como a primeira criatura viva a atingir o núcleo branco, Baba Yaga viveu uma vida longa o suficiente para ter esquecido o nome que seus pais lhe deram ao nascer. Ela o abandonou, considerando tudo sobre o legado de Odin como uma relíquia inútil do passado. Baba Yaga sempre preferiu focar no presente e trabalhar duro para construir um futuro melhor para seus filhos, em vez de perder tempo com lembranças. Por que estamos olhando para isso, exatamente? O Brigitte perguntou e seus irmãos concordaram com a cabeça. Porque um desperto ser capaz de rejeitar uma tribulação mundial antes do núcleo branco é um evento raro. A energia mundial em Kolga é escassa, mas não tanto a ponto de atrapalhar a visão de Mogar ou sua influência. Se o planeta quisesse, deveria ser capaz de iniciar a tribulação, mas nada acontece. É algo que vale a pena estudar. Baba Yaga respondeu. Não entendo por que você está tão obcecado com os híbridos em geral e com este em particular. A voz da Noite Negra saiu do corpo de Orpal. Depois de selar o acordo com o irmão mais velho renegado de Lith, ela foi forçada a usar a escultura corporal nele para fazer com que seu corpo se ajustasse ao seu ego. Ele não se parecia em nada com a juventude, a tal ponto que até mesmo Elina talvez não o reconhecesse mais. Não depois que Night também o despertou e passou os últimos meses refinando seu corpo e seu núcleo. O físico de Orpal estava em constante estado de dor e a armadura de cristal negro era a única coisa que o impedia de explodir como um balão superinflado. Não sei se é porque seu novo hospedeiro idiota afetou sua mente ou se cometi algum erro ao dar à luz você, meu filho. Baba Yaga amava Night do fundo do coração, mas não conseguia perdoá-la por colocar sua vida em perigo daquela maneira. A escolha de Orpal beirava a violação das restrições que Baba Yaga havia imposto à noite. Além disso, era um sinal claro de que o cavaleiro não tinha a intenção de largar Lutia, causando consequências que nem mesmo Baba Yaga poderia prever. Por que você acha que nem os guardiões nem o conselho alguma vez tentaram exterminar as abominações? Por que você acha que eles estão pensando em admiti-los em suas fileiras? Ela perguntou. Mesmo o Cavaleiro do Crepúsculo, o mais sábio dos três, não tinha resposta a oferecer. Por mais que odiasse as abominações, ele respeitava seu poder e estava ansioso para roubar deles os segredos da magia do caos. A resposta é mais simples do que você pensa. Baba Yaga disse. Abominações são, por falta de termo melhor, os mortos-vivos naturais de Mogar que imitei e melhorei com meu trabalho. Assim como o meu núcleo branco representa meu domínio absoluto sobre a vida, garantindo-me a juventude eterna e aumentando todas as minhas habilidades, um núcleo negro é a ausência total de vida. Matá-los é dispersar a energia armazenada em seus núcleos. São almas tão poderosas que podem rejeitar a morte e continuar vivendo mesmo sem corpo. Em troca, porém, perdem a capacidade de procriar e todos os meios de apreciar o mundo físico. Consertei esses dois problemas para você, mas não consegui me livrar da fome. Para piorar a situação, meus mortos-vivos são incapazes de usar a magia do caos e ganham várias limitações que as abominações não têm. Esse garoto, Lith, representa a harmonia entre a vida e a morte, enquanto os híbridos do mestre são os primeiros casos de uma ressurreição perfeita.
Eles são imortais, podem procriar e não têm fraquezas. Baba Yaga fez uma pausa para olhá-los nos olhos e fazê-los perceber a importância do assunto em questão. Mesmo que Lith seja inferior aos híbridos do mestre, ele ainda não atingiu todo o seu potencial e, assim que se acostumarem com seus novos corpos, não haverá mais espaço para crescimento, assim como acontece com meus filhos. Estamos olhando para isso porque a única maneira de sobreviver às marés de mudanças é aproveitá-las, e não ficar no seu caminho. Ela disse. Há quanto tempo você sabe sobre Ezio? Mesmo depois de tantos anos, os dois irmãos recusaram-se a referir-se a ele como pai. Ele não fez nada para ganhar o título ou o respeito deles. Quando eu era criança, pensei que tinha sido um milagre. Levei anos para entender que mesmo que você não tenha causado o acidente, as fotos, o processo, nosso advogado, tudo correu muito bem para ser apenas uma coincidência. Caro respondeu. Então por que você nunca me contou sobre suas suspeitas? Lith disse. Porque eu não queria forçar você a se abrir comigo. No entanto, isso é irrelevante agora. A razão pela qual estou aqui é que quero que você encontre a paz que merece. Você está dizendo que sou algum tipo de fantasma. Um morto-vivo. Mesmo no espaço mental, a voz de Lith tremeu de choque. Uma abominação, para ser mais preciso. Mogar Elina assinou com a mão, dividindo as forças vitais de Lith em seus componentes. Eles assumiram a forma de uma névoa vermelha humanoide e de uma sombra rosnante que apenas pesadas correntes azuis impediam de atacar os presentes. Isso é impossível. Eu tenho uma força vital humana. Assim como o titereiro que você lutou tinha a força vital de um orc e a consumiu para conter o caos. Mogar balançou a cabeça. Não é realmente seu, pertence ao corpo que você possuía e ajuda você a mascarar sua presença. E quanto à minha força vital de besta, então... Lith se recusou a acreditar que um dos pensamentos mais terríveis que o perseguiram por tanto tempo fosse realmente verdade, mas tudo fazia sentido. Esse é exatamente o meu ponto. Caro assentiu. Se você fosse verdadeiramente humano, então de onde vem isso? Lith não sabia o que dizer, pois por mais que eles solos pensassem sobre isso, nunca encontraram uma explicação plausível. Isso vem de mim. Mogar entrou na conversa. Eu me orgulho de ser justo. Todos os meus filhos que se transformam em abominações, fazem isso por escolha. A escolha de desejar mais o poder do que a vida. Mesmo assim, eles ainda têm uma saída, eles simplesmente não conseguem perceber isso. Capítulo 1250, Mortos-Vivos Naturais, Parte 2. É só quando eles desistem completamente de si mesmos e deixam a fome consumi-los que eles se transformam em Eldritches. Só então eu viro as costas para eles para sempre. Meus filhos adotivos como você, em vez disso, não tiveram escolha. A força vital da besta é meu primeiro e único presente para pessoas como você. Eu dou uma chance a todos vocês, mas todos simplesmente jogam fora. Mogar mostrou a Lith as imagens de sua luta com a abominação que havia assumido o corpo da Dríade na academia. Essa coisa era como eu. Lith perguntou. Não era nada parecido com você. Ele veio de outro lugar também, mas depois de destruir seu primeiro corpo, ele encontrou uma casca mais poderosa. Você exerceu seus poderes como um escudo em vez de uma espada e criou vida em vez de tomar isto. Mogar mostrou a Lith imagens de como sua família e sua aldeia prosperaram com o passar dos anos desde sua chegada. Não sou um herói. Tudo o que fiz por mim mesmo. Lith disse. Assim como todos os meus filhos. Não existem heróis nem vilões na vida real. Todo mundo só se preocupa com a sobrevivência, lembra? Suas palavras, não as minhas. Mogar Elina disse. Lith ponderou sobre a revelação até que uma pergunta lhe veio à mente. É esta a razão pela qual durante avanços e tribulações eu emito 2 pilares de luz em vez de um como as bestas imperiadoras? Ele perguntou, recebendo um aceno de cabeça em resposta. Deixe-me adivinhar, a luz negra é devido ao meu lado abominável tentando me transformar em um Eldritch, enquanto a luz prateada é você tentando me puxar no caminho que você escolheu para mim, correto? Errado. Eu te disse, não existe destino, apenas escolhas possíveis.
Mogar disse. Durante todas as suas tribulações, sou chamado como testemunha, não para decidir em seu lugar. Se você se tornará apenas mais um Eldritch ou algo totalmente novo, depende apenas de você, ou você poderia simplesmente vir comigo. Caro disse. Esta nova vida lhe deu muito poder, mas não é nada comparado ao sofrimento que ela infligiu a você. Ele deu um tapinha no ombro de Lith, revertendo a sua forma original como Derek McCoy. A vida na Terra era dura, mas esta é a dor que vocês experimentaram em mais de 26 anos. Lith reviveu sua primeira vida em menos de um segundo, enquanto as cicatrizes que seu pai, os anos de bullying e o treinamento incansável deixaram nele ressurgiram uma após a outra. Vou pular o tiro na cabeça. Porque você fez isso consigo mesmo. Caro deu um tapinha no ombro dele novamente, transformando Lita em sua forma alienígena de curta duração. Ele experimentou apenas dores maiores até que uma ferida aberta se abriu em seu peito. Foi brutal, mas pelo menos durou menos de 2 dias. Foi isso que Mogar fez com você em apenas 19 anos. Caro deu um tapinha em Lita pela última vez, transformando-o em seu eu atual. Lita experimentou os anos de fome, as surras dos amigos de Orpal e o medo de enfrentar as feras da floresta de Traven. Quando chegou à parte onde ingressou na academia, Lita já estava coberto de cortes, hematomas e feridas. Só porque a magia da luz faz as cicatrizes desaparecerem, não significa que elas nunca aconteceram. Entre a luta com os Talons, a planta pulpeteira e o valor de Balcor, o corpo de Lita se transformou em uma polpa sangrenta. Estou cansado de ver você sofrer. Caro chorou quando os ferimentos de Gadorf, o Wyvern, e depois de Nalear apareceram também. Cansado de ver você passar por tantos danos e tantos sacrifícios só porque tem medo do que vai acontecer quando você morrer novamente. Estou aqui para pedir que você pare com essa luta inútil. Você já fez o suficiente. Após os anos de Lita como Ranger, não havia um único osso intacto em seu corpo. Venha comigo agora e você estará livre. Caro não aguentou mais e abraçou Lita, interrompendo o processo. Lita retribuiu o abraço enquanto todos os seus sentidos lhe diziam que a pessoa à sua frente era na verdade seu irmão. E se eu decidir ficar? A alegria do reencontro não fez Lita esquecer o que estava em jogo no mundo real. O choque do metal e os estertores da morte eram um lembrete constante de que o espaço mental existia apenas dentro de sua cabeça. Eu ficarei com você, como sempre. Afinal, sou seu irmão. No entanto, quando você morrer, nós dois seremos enviados para outro lugar ou permaneceremos em Mogar se um de seus planos malucos der certo. Caro disse. Nós. Lita perguntou, olhando para a corrente que os conectava como se a visse pela primeira vez. Sim. Não vou desistir de você, assim como você nunca desistiu de mim. Nem mesmo a morte pode nos separar. Seja qual for a sua escolha, estarei ao seu lado. Caro disse. A escolha destruiu Lita. Por um lado, reencontrar seu irmão mais novo era tudo pelo que ele orava desde o dia em que Caro morreu, a razão pela qual ele involuntariamente iniciou a jornada que o levou a Mogar. Por outro lado, Lita podia sentir através da mente a ligação entre a luta desesperada de Solos e a preocupação dela com a condição dele. Estar tão perto de Mogar permitiu que ele ouvisse a voz de Camila, que percebeu que sua runa de contato em seu amuleto de contato estava desaparecendo. Ele podia ouvi-la implorando para que ele lutasse. O que quer que você decida, seja rápido. Há um limite para o quanto posso acelerar seu cérebro para alterar sua percepção do tempo. Mogar acenou com a mão, mostrando o campo de batalha para Lita. Tudo aconteceu na fração de segundo em que seus olhos piscaram, mas eles estavam começando a se abrir. Lita observou o mar de inimigos à sua frente, movendo-se em câmera lenta, cada um como uma ou mais almas, lamentando desesperadamente, agarradas a seus corpos. Olhando para si mesmo de fora com a visão da morte, Lita viu pela primeira vez o exército de espíritos errantes que o seguia aonde quer que fosse. Ele não precisou fazer nenhuma pergunta para entender o propósito delas, porque agora ele sabia a verdade. Ele era um deles, mas conseguiu ter outra chance de vida. Os espíritos se agarraram a ele porque, de uma forma ou de outra, Lita era sua única esperança de voltar à vida ou pelo menos se vingar.
Assim como aconteceu contra o exército de Night, ou toda vez que ele conjurou os demônios das trevas. Você está certo. Mogar é realmente um lugar cruel. Se eu ficasse aqui, não há como dizer quanta dor e sofrimento vou suportar. Na Terra, eu era apenas um civil como qualquer outro enquanto estou aqui. Um arquimago. Mesmo se eu deixar o reino Griffon, seria forçado a lidar com problemas como Trude, o mestre e as cortes dos mortos-vivos. Lita abraçou seu irmão, chorando lágrimas calorosas de alegria. Você não tem ideia do quanto significa para mim ver você de novo. Saber que você não me odeia pelo que fiz com aquela pobre desculpa de pai. Eu nunca poderia odiar você. Caro retribuiu o abraço e chorou também. Tudo que você fez por nós. Durante toda a minha vida você foi minha única família. Você foi meu pai, minha mãe e meu irmão insubstituível. Continua no próximo vídeo.